Quando você tem uma deficiência, geralmente você é a única pessoa da sua família com essa característica. Diferente de quando é um traço racial, quando é algo do teu cabelo, né, de etnia. Você tem alguma referência ali, às vezes, dos pais, né, algum familiar pra se portar, pra saber como faz, no seu caso. Na deficiência, não, geralmente você é o único. Quando você muda o olhar, olha, para de olhar isso aqui como você e olha como empresa. Você começa a perceber muito mais onde estão as falhas. Então, como é que eu faria isso se fosse um negócio de outra pessoa? Eu falo que a galera com deficiência, quando são bons profissionais, porque é isso, né, a deficiência ela é transversal. Então, da mesma forma que tem gente legal e bom, trabalhadora com deficiência, tem gente que não é bom, que é ruim de serviço, que é preguiçosa, porque somos seres humanos. Podcast Saúde de Milhões, mais um episódio hoje aqui com Jéssica Paula, uma pessoa muito especial que já vai ser apresentada em detalhes aqui. Então, queria convidar a todos que também vissem os episódios, ou assistissem os episódios anteriores. Tem muita coisa boa, às vezes você está pela primeira vez aqui assistindo e já tem muita coisa lá para trás, tá bom? Muita coisa já foi discutida, já foi apresentada aqui. Queria agradecer nesse episódio em especial a Mercur, uma empresa parceira. Vou deixar aqui um QR Code para vocês na tela. A Mercur é uma empresa com mais de 1.000 produtos na área de saúde, e desde muleta, todos os tipos, borrachas de exercícios, para compressa de água quente, para gelo, joelheira, órteses para mão, para pé, para fascite, tem eletroestimulação, tem, cara, mais de 1.000 produtos na área de saúde. Então eu recomendo muito para os meus pacientes, e você, se for profissional de saúde e quiser indicar para algum paciente, ou se você é uma pessoa que não da área médica, não da área de saúde e gostaria de adquirir um produto, tá aqui o QR Code para vocês com um cupom de desconto, tá bom? Sigam nossas redes sociais. Olha, já ia esquecer também. @Saúde de Milhões no Instagram. Estamos no YouTube também, dentro do canal do Dr. Thiago Fukuda. Estamos no Spotify, Saúde de Milhões. O meu Instagram, Priscila Sibius. Thiago Fukuda, Instagram. E? TikTok também eu tô agora. Temos mais agora. Dele daí, né? Exato. O teu no TikTok. A gente tá num projeto aí agora. Começando. YouTube também, né? YouTube onde... já tem a plaquinha de 100 mil, né? Exatamente. Vamos lá, vamos embora, vamos pra frente. Então vamos apresentar a nossa entrevistada de hoje. É a Jéssica Paula. Ela é jornalista, palestrante e ela também é embaixadora da Mercur, então a gente vai falar um pouco sobre isso também. Ela é referência em tecnologias assistidas no Brasil. Ficou conhecida nacionalmente como a primeira mulher paraplégica a escalar o Pão de Açúcar, além de atravessar os lençóis maranhenses de muleta. Acho que ela vai falar um pouco sobre isso também. Ela estrelou campanhas em horários nobres aí na televisão e tornaram ela uma das principais vozes e autonomia na representatividade de pessoas com deficiência. Atua como consultora em inclusão e acessibilidade, com foco em acessibilidade atitudinal. É isso que fala? Isso. Ela vai explicar pra gente depois o que é isso também. Além dessa estrutura física para transformar essas práticas e posturas no dia a dia das pessoas. Com mais de 26 mil seguidores, usa a comunicação para gerar impacto real e construir pontes entre marcas, negócios e essas causas sociais que ela vai falar pra gente hoje também. Lidera o desenvolvimento de um aplicativo de mapeamento de acessibilidade, e ela vai contar isso pra gente também, que é uma coisa inovadora, e participa de vários projetos e parcerias e atua com propósito. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. Esse currículo tá muito lindo, né? É o seu currículo. Deu até uma levantada na autoestima agora de manhã, assim, pra poder... Diz ela que fica aí um dia inteiro captando coisas pra botar no currículo das pessoas, diz ela, né? É muito trabalho. Pra fazer tudo isso é um trabalho investigativo. Exatamente. Hoje a gente uma tem repórter ferramenta... praticamente. Eu sou uma... Não deixa de ser, né? Bom, vamos lá, dona Jéssica, muito obrigado pela presença, muito obrigado por vir aqui. Apesar de que você não mora muito longe, né? A gente quase vizinhos. Bairro vizinhos. Ali é Higienópolis? Ali é Paulista? Como é que chama? Ali é quase uma fronteira, Higienópolis, Consolação, por ali. Miolinho ali de São Paulo. Conheço bem ali. Miolinho de São Paulo. E quando fala conhece bem aquela região, tem história. Geralmente. Eu trabalhei 15 anos, 14 anos na Santa Casa, que é do lado ali. E o meu consultório principal, a clínica principal onde eu mais atendo, é ali em Higienópolis, em frente à Santa Casa. Então eu... Bom saber que eu vou dar uma passadinha. Transitei muito. Vocês estão bem próximos. Você tem uma trajetória aí marcada, né? Por grandes primeiros passos, né? E quando que você percebeu aí que sua história pessoal poderia virar uma bandeira
e uma de transformação e uma marca, um negócio. Como é que foi isso para você? Eu tentava fugir muito da deficiência. Eu queria escrever sobre tudo, né? Eu comecei no jornalismo, então eu queria escrever sobre tudo, menos sobre a deficiência. Eu queria ver outros problemas diferentes dos meus. Só que quanto mais trabalhos eu fazia, não dá pra deixar de notar a minha deficiência, né? Porque eu caminho apoiando numa perna só, tem todo um jogo que eu faço pra me movimentar que é muito específico e de longe as pessoas reconhecem a deficiência. Eu tô sempre com as minhas muletas. E isso começou a chamar atenção nas redes sociais. E aí as pessoas começavam a perguntar como eu fazia, pessoas com deficiência ou que viviam com outras pessoas com deficiência, começaram a me perguntar, nossa, como é que você fez para viajar sozinha? Como é que você organizou a sua mochila? Como é que você fez isso? Então elas começaram a perguntar muito do bastidor. E aí eu percebi que eu podia munir elas de informação para fazer o mesmo também, né? Não precisava fazer as loucuras que às vezes eu fazia, do tipo ir pra zona de conflito na África, mas para talvez começar a compreender, olha, eu quero ter mais independência para andar no meu bairro. Porque foi assim que eu comecei também. Eu me lembro até hoje da primeira vez que eu fui a pé pra escola, que era 3 quarteirões de casa, 4. E era progressivo, né? Então, e aí depois para ter atravessado os Lençóis Maranhenses, que são 40 quilômetros de travessia pelas dunas, né? E Ou de seja, muleta? de banco de areia, de Foi de muleta, muleta? com as muletas o tempo todo. Então, são esses pequenos passos que aí, ao apoiar essas pessoas de alguma forma, eu comecei a compreender mais como até uma estratégia de comunicação, compreender o que faltava, as informações que faltavam. Isso já na era da rede social, ou não? Isso Antes? já na era da rede social, quando a gente tava... Era Facebook ali ainda, indo para Instagram. Mas você já fazia, então, essas viagens sozinhas? Fazia. Já tinha esses movimentos teus sozinhas, as pessoas começaram a observar, então? Exatamente, a diferença foi que as pessoas começaram a ver, e aí foi isso me retroalimentou, né? Foi um processo muito natural de começar a perceber que tem muitos gaps mesmo, né? Tem muitas falhas de comunicação, de informação. E, bom, a minha geração cresceu sem ver uma pessoa com deficiência na TV, né? Praticamente. Então, a gente não tinha atores, a gente não tinha pessoas para usar como referência. Então, o máximo que a gente tinha eram programas, ali tinha um Teleton. Isso. Né? Que era um dia na TV, onde a gente via muito a partir do ponto de vista de saúde, que é um ponto de vista importante, mas que não representa toda a gama de possibilidades da vida de alguém com deficiência, né? Então, foi nessa percepção de ver que, olha, tá faltando... Realmente, não tem ninguém falando disso. Tá faltando espaço disso. Cadê essas pessoas? A internet começou a gerar essa propulsão para muita gente com deficiência. E aí, nessa de fazer palestras, eu comecei fazendo palestras muito sobre comunicação, sobre o jornalismo, sobre as viagens. Só que, naturalmente, foi se tornando ali aulas sobre inclusão, sobre acessibilidade. E aí, eu fui me especializando ao longo dos anos. Foi intuitivo? Você teve alguém que foi um mentor ali pra você? Falou, ó, vai por aqui, vai por ali. Tem um espaço aqui pra você crescer, pra você empreender, pra você montar um... Enfim. Foi cortando mato. Foi? Foi cortando mato. Porque eu não conhecia nenhum empreendedor com deficiência na época, eu não conhecia ninguém que estava ocupando esse espaço exatamente. Quando eu comecei, outras pessoas começaram meio que em paralelo. Ainda que a gente não se conhecesse, mas era um pouco a mesma época, digamos. Então, o que eu fiz foi entender, do ponto de vista de comunicação, por ser da área, eu começar a encaixar peças para formar isso, né? Então, e aí eu comecei a estudar o que era acessibilidade arquitetônica. Você fez jornalismo? Fiz jornalismo. Você chegou a trabalhar na mídia tradicional ali? Cheguei a ser repórter. Ah, é? Cheguei a ser repórter de TV, de ir atrás de notícia, atrás de bandido. Já fui a rainha do morango, pra cobrir feira do morango. Na época, na cidade, eu fiquei conhecida como a repórter do morango, que aí tinha cena comendo morango. Essas coisas de repórter, assim, de rua. Sei. E eu adorava, mas tinha outras coisas que começaram a fazer mais sentido. E já fui jornalista também de revista, de jornal. Então, rodei, viu? Rodei bastante. Até se encontrar nesse meio, né? E hoje tu atua nisso mesmo, então. Isso, hoje eu tenho trabalhado, meu principal trabalho tem sido a acessibilidade e inclusão, então tudo se conversa.
Eu ainda faço essas produções mesmo, atravessar os lençóis, escalar o Pão de Açúcar, são produções audiovisuais, que tá disponível no YouTube, inclusive, o vídeo dos lençóis. O do Pão de Açúcar já foi uma parceria com a Globo, tá Você na atravessou os Globoplay. lençóis de... Como é que é de atravessar ali? Porque eu já fui lá, mas como é que é atravessar? Você tem uma ponta ali. Que é onde descem os carros. Isso, onde descem os carros, que é na ponta de Atins, da cidade de Atins. Você vai até ali no meio, de madrugada, e dali te deixam no breu. E eu tinha um guia, tinha o burrinho, que era o Bolacha, que levava mochila, e água, suprimentos, assim. E aí o dono do Bolacha... E a minha irmã, que foi de filmmaker, que ela tinha acabado de passar no vestibular pra audiovisual, aí foi uma mão de obra barata. Falei, minha irmã, olha, te paga passagem, vamos. Hoje já não daria mais, né? Hoje Infelizmente, eu tô chateadíssima. Agora ela formou, cobra caro. Que legal, 40 quilômetros, nossa senhora. E aí você atravessa até Santo Amaro. Você dorme 2 noites ali no meio. Geralmente já se faz esse percurso, então. Isso, é um percurso estipulado que muitas agências fazem. Qual que era a diferença? Ninguém tinha feito de muletas ainda. E eu só descobri isso lá, né? Então, as pessoas não queriam fazer comigo, nenhum guia queria fazer comigo, porque eles associam muito deficiência com doença. O que você fez na ponta da muleta ali? A gente pegou uma borracha mais larga. Pra não afundar na areia. Pra não afundar na areia. Então, a gente aumentou a área de contato. Sim. Então, a gente tem aqui a ponteira, né? Então, a gente pegou uma ponteira maior. E essa é a da Mercur, né? Essa aqui é a da Mercur, que é maravilhosa. A gente já fez um vídeo dela também, sim. Isso aqui eu não vivo sem. Porque pelo que eu lembro, lá a areia é bem fofa. Pelo que eu lembro. Muito. Né? É muito. Então precisava disso mesmo. Só que na maior parte tinha alguns trechos ali que ela chega a ser firme porque bate muito vento, então ela se renova. Mas é muito fofa, não daria pra fazer, teria que realmente fazer com uma ponteira maior, que foi o que a gente fez. E aí é isso, eu achei um guia que topou. Quando ele topou, eu falei, cara, o cara tá maluco, né? Ninguém quer fazer, e ele quer por quê? Mas ele deu a ideia de aumentar a área de contato, porque você sabe que, na verdade, eu não espero que tenha uma rampa no meio dos Lençóis Maranhenses, né? Sim. Mas eu espero que tenha um guia preparado pra me receber. Que aí é onde entra a acessibilidade atitudinal. É isso que eu ia te perguntar, porque muita gente confunde acessibilidade com inclusão. São termos que até a gente da saúde às vezes não sabe muito falar dele, né? Então, se quiser falar um pouquinho sobre isso também pra gente. Isso, a gente tem até 8 tipos categorizados já, falam-se demais, mas são 8 tipos, pelo menos, de acessibilidade, tecnicamente falando. Então, a gente tem a arquitetônica, que é o que a gente vê de elevador, rampa, aquela que a gente tá mais acostumado a lidar. Mas a gente tem a metodológica, que é muito usada em escolas, a própria digital agora. E tem a atitudinal, que é relacionada ao comportamento das pessoas. Então, é a atitude das pessoas mesmo que está sendo levada em consideração. E aí a gente tem alguns preceitos para estabelecer essas condutas, para também não ficar todo mundo perdido sem saber lidar com as pessoas com deficiência, né? Então, tem uma diretriz aí para a gente seguir. E aí, o conceito de acessibilidade mesmo, a gente fala, o nome já diz que é o acesso, né? Então, quando a gente fala da arquitetônica, que é a mais comum, eu conseguir acessar um lugar. Então, para vir aqui, eu subi o elevador, beleza, eu consegui chegar até aqui. Agora, é muito comum que alguns lugares tenham a rampa, por exemplo, que dá nos fundos de um restaurante, que dá na lateral de uma casa de show. Eu sou a própria vigilância sanitária já, porque eu conheço os fundos de tudo que é lugar. O que você imaginar que eu já fui de fundo de restaurante, de depósito, de almoxarifado, porque aí a rampa... Muito porque a rampa, às vezes, é construída pensando no pessoal que vai levar carga. Então, você aproveita aquela rampa e você entra pelos fundos. Então, eu acessei o lugar? Acessei. Mas não de forma inclusiva. Porque o inclusivo seria se eu entrasse na mesma porta que todo mundo. Entendi. Né? Então, essa é a grande diferença. É você participar o mais próximo possível do que todo mundo tá fazendo. Imagina se você tá em um show, que já aconteceu comigo. Aí eu tenho que dar uma volta, você tá com um grupo de amigos... E aí você tem que achar essas pessoas de novo. Quer dizer, tudo por conta da sua deficiência. Então, toda vez que você tem que trazer um esforço a mais, ou pensar numa logística a mais, sabe, aquela coisa trabalhosa, para poder fazer parte de algum lugar, é porque aquele lugar não está sendo inclusivo. Porque quando ele é inclusivo, é muito natural. Você chega, você senta, tudo acontece sem muita cerimônia. Agora, quando não é inclusivo, você tem muito entrave, muita burocracia ali, digamos, e aí esse é um dos sinais de que não está sendo inclusivo. É até um cuidado que a gente, quando monta a clínica, também tem que ter, né? Isso é a regulamentação, muito. Tem que cuidar de acesso, de várias coisas, né? Muito. Clínica é uma questão em relação a isso mesmo, é muito engraçado, porque geralmente eu sou a acompanhante das pessoas nos hospitais.
Porque eu não gripo há 5 anos, sabe? Eu sou o vaso ruim, né? E aí as pessoas que andam comigo precisam, por vezes, da minha ajuda. E aí eu sou a primeira, e eu sou ótima, tanto por ter já trabalhado como jornalista na área de saúde, mas por anos vivendo com deficiência, a gente acaba pesquisando muito sobre saúde, a gente vai entendendo, conhecendo o ambiente dos hospitais, né? Então, você acaba compreendendo muito dessa realidade, ainda que eu não seja uma profissional direta da área, né? Mas é muito comum. Aí, às vezes, o médico bate o olho em mim e já acha que o atendimento é pra mim, né? Porque, às vezes, eu tô ali saltitante, toda maquiada e tal, mas pensa, não, alguma coisa tá de muleta é pra ela o atendimento. É uma associação direta, né? Uma associação direta. Atitudinal essa aí. Exatamente. É um termo novo, né? É relativamente novo, então... A própria ideia da inclusão, né? A nossa lei da inclusão é de 2015, quando a gente pensa... Bom, são 10 anos, mas quando a gente pensa em termos de história do Brasil, de legislação, é recente, né? Muita gente não conhece ela a fundo ainda. Então, deu tempo de aprender, mas a gente sabe que tem muita coisa que precisa ser trabalhada para essa comunicação chegar também, né? Para as pessoas realmente entenderem. Uma coisa que eu vejo, falando de comunicação, que eu vejo muito na tua comunicação, e até uma pergunta que a gente fez aqui, que tu construiu essa tua credibilidade em torno dessa pauta, né? Uhum. E às vezes a gente vê quando as pessoas levantam bandeiras em várias outras coisas, tem aquelas que são as bandeiras que são muito extremistas, que são muito... E eu percebo que a tua comunicação não é uma comunicação que a gente vai lá e vai acompanhar, vai assistir naquela coisa, levanta aquela bandeira ferro e fogo. Isso foi pensado ou isso é porque é teu também ser assim? Cara, isso é meu. Minha mãe então, sempre assim dizia pra eu ser diplomática. Eu acho que é um pouco da minha personalidade. Minha mãe sempre falava, nunca tome partido de nada que você não sabe. Mas é um pouco meu mesmo. Tem gente que associa a signo, né? Mas... Fala assim, qual que é o teu signo? Né? É o ascendente Libra, que diz que é diplomático, essas coisas, né? Mas eu acredito que a gente só consegue fazer isso, que aí é um clichê, que é construindo pontes mesmo. Então, eu não vou conseguir te fazer compreender a minha realidade impondo ela para você. Eu falo muito isso quando faço palestras sobre inovação, por exemplo. Inovação, ela sempre vai se dar quando você faz 2 mundos se encontrarem. Né? Quando eu fui escalar o Pão de Açúcar, pra citar um exemplo, Mulher, que coragem escalar. Isso aí foi loucura. Isso aí não. Isso aí eu olho até hoje. Eu lembro quando eu era criança, que o Didi, quando a gente era criança, tinha criança esperança, o Didi foi lá na ponta da mão. É tipo um negócio assim? É tão maluco quanto. Meu Deus, você subiu. É tão maluco quanto. Eu tenho medo de altura, nem consigo imaginar. Mas vocês lembram que teve isso uma vez? Eu lembro, eu tenho essa cena. Eu tenho essa cena na cabeça. De infância. E também a mesma coisa que aconteceu nos Lençóis e o Pão de Açúcar. Todo mundo falava, olha, com deficiência não dá pra fazer. Porque se escala, não tem escada. Não tem escada. E o problema é que ali é uma escalaminhada, que ele não é um paredão suficiente pra você ficar só pendurado e também não é plano o suficiente pra você caminhar. Então você caminha escalando. Geralmente o pessoal vai de gatão. Por fora, assim, do Cristo? Por fora, são 75 graus de inclinação. Porque, na verdade, o Cristo tá no outro morro, mas são bem parecidos, assim, né? Não é do Cristo. Não, é açúcar. É o Pão de Isso, Açúcar. Mas o princípio. Mas o é princípio o da mesmo, escalada. É um negócio assim, maluco, tá mas louco. eu fiz a trilha do primeiro morro do Pão de Açúcar. Que é o da Urca. O Morro da Urca. E todo mundo dizia, faz o Morro da Urca, que talvez você consiga. Eu fiz o segundo, que é o maior. Porque eu perguntei, qual que é que você disse que eu não conseguiria fazer? O Pão de Açúcar. Pois é este mesmo que eu quero fazer. Você me falar uma coisa que eu não consigo fazer, mamãe? O segundo é bem complicado. E aí foram 8 horas de escalada. Ah, não, você tá brincando. Foi. E a gente descobriu... Não, porque aí eu desci. Eu falei, não sou obrigada a descer de bondinho. Mas então foi só pra subir. Mais 8 horas pra subir. Você treina todo dia? Isso foi uma loucura, porque eu fui treinar. Hoje eu treino 2 vezes por semana. Então, isso é algo que eu falo, cara, é bem de rotina, que eu acho que é saudável, mas eu não faço eu não tenho uma rotina de atleta exatamente. Mas pro Pão de Açúcar, eu tive a oportunidade de um patrocinador com quem eu já trabalhava, e eu contei a ideia do projeto, inclusive foi num podcast, e eu contei pro pessoal da empresa a ideia do Pão de Açúcar. Eles adoraram. Passou um tempo, eles falaram, não, você consegue fazer em 1 mês e meio? E eu falei, cara, eu que nasci lá na roça, que nunca tive a oportunidade, que sempre, né, eu fui galgando esses espaços. Chega alguém perguntando se eu quero, meu amor, pela primeira vez na vida, eu falei, eu não vou recusar. Claro que eu consigo, imagina. Eu tinha tudo na minha cabeça, eu não tinha nada executado. Sim.
Então, eu tava querendo pelo menos, eu tenho um treinador, um personal que me acompanha até hoje, que eu já tinha sondado ele antes, e ele falou, olha, a gente precisa de pelo menos 3 meses. Eu liguei pra ele e falei, olha, a gente tem 1 mês e meio, o que a gente faz? Nossa. O que dá pra fazer nesse tempo? E aí eu comecei a me preparar muito, porque eu já tive lesão no ombro. E eu ando com meus ombros, e eu escalaria com os meus ombros também. Então, como é que isso ia acontecer, né? Porque eu tenho pouquíssima força. Eu tenho apoio na perna esquerda, no dedão, que eu faço uma ventosa aqui, que eu faço uma tração muito no dedão para impulsionar o meu pé, né? Para impulsionar aqui a perna. E aí isso reverbera um pouquinho na panturrilha. A gente tá descobrindo agora em treino que tá conseguindo jogar um pouco de estímulo pra coxa. Mas é isso aqui, é esse mecanismo. Então, e eu travo o meu joelho para ficar de pé. Então, não é sempre que o meu joelho vai me dar apoio, não é sempre que eu consigo realmente impulsionar a perna. É tudo no braço, desde os meus 6 anos de idade. Então, quase 30 anos já que eu tô usando o ombro. E aí, essa era a preocupação. Mais do que ficar forte, eu não podia me lesionar. Sim. Principalmente ali no meio. Porque ali no meio chega num ponto que é resgate de helicóptero, você não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Deus do céu. Porque aí não daria, machuca, não dá mais nem pra descer também. Porque são 75 graus Quantas de pessoas inclinação, subiram né? com você? Eu fui com 2 guias me assessorando diretamente. Super experientes. Isso. Dá uma confiança, né? Dá. Os caras dão, né? Mas foi difícil achar. E aí... Quem tem aceitasse também fazer igual pra... Nossa. E foi maluco, porque eu achei e ele queria impor a maneira dele de fazer. Que aí é que tá. Ele disse... Eu lembro, a gente fez um treino numa pedra bem pequenininha, só pra ver desempenho e estudar a corda, como é que seria. E aí eu comecei a me machucar até na perna, me ralar assim na pedra, nos braços. Eita, olha, eu fiz a Siri me ouvindo aqui. Normal, acontece direto. Não sei se pegou, vou desligar aqui. Mas... A gente não corta nada, aqui toca a ficha. Gente, ó, pronto. Pedro já tá Acontece. acostumado que a gente só vai, né, Pedro? Eu tenho que mudar essa ativação dela. Aí, a gente treinando ali, eu comecei a me ralar na pedra, me machucar, porque eu tava tentando fazer a maneira dele, né? E aí ele queria que eu apoiasse a minha perna direita, que eu não tenho força nenhuma, na corda de um jeito como se fosse... Sabe quando você vai subir o cavalo? Inclusive, essa peça lá da escalada chama estribo mesmo. Então, é como se você fosse usar a perna ali encaixada na corda, né? Como se você fosse subir no cavalo. E a perna saía do lugar, porque eu não tenho movimento, então ela ficava balançando ali. E aí ele ficou bravo porque eu não tava fazendo do jeito que era pra fazer. E ele, como assim? Você não vai fazer só no braço? Não tem como fazer só no braço. Eu faço escalada há 20 anos. E eu nunca vi ninguém fazendo isso só no braço. E eu disse, mas moça, essa é a pauta. Era sobre isso que eu queria falar, né? Como a gente consegue Filmou fazer... tudo isso? Tem relato disso. Só que isso foi no treino. Ah, tá. Aí você Isso. E aí, por conta de outras questões, isso somou. Eu falei, cara, não tô confiando nesse cara. Por quê? Qual que é o lance? Você tem 20 anos de escalada, 20 anos de medicina, mas eu tenho... E coincidiu exatamente com esse tempo, eu tenho 20 anos de muletas. Então, você entende tudo de escalada, eu não entendo nada, mas eu entendo tudo do meu corpo, da minha deficiência de caminhar de muletas. A gente não vai sobrepor um conhecimento ao outro. A inovação vai surgir justamente de a gente unir esses dois mundos. Então, quando a gente pensa, acho que no mundo da clínica também, é compreender isso, né? Compreender que cada paciente é um mundo novo, que você precisa associar o seu conhecimento à realidade dessa pessoa, né? Eu lembro que, assim que eu me mudei para São Paulo, que eu comecei a ter mais acesso, inclusive... a bons médicos, né, aos médicos renomados. Eu fui em um ortopedista especialista em coluna, que o currículo era deslumbrante. Falei, é aqui mesmo, vou investir nisso aqui. E aí ele olhou pra mim, eu tenho 90 graus de escoliose, né, minha escoliose ela é bem acentuada. Nossa. Nunca fez cirurgia? Não parece. Não parece. É uma loucura também, Mas quando você vê o meu raio-x, compartilho com você depois. Terapeuta, né? A gente já olha, mas não parece. É porque às vezes... Mas isso não parece com coisas muito... A academia, inclusive, me ajudou a reduzir muito isso, porque eu comecei a fortalecer o abdômen. Mas a minha tendência não é ficar sentadinha assim, minha tendência é ficar assim. Tu já sempre controla. Então, se eu tivesse, eu acho que assim, o tempo todo com vocês, talvez ficasse mais nítido. Perfeito. Mas eu tenho fortalecido mais aqui, então legal. Agora eu fico mais assim, porque eu ainda tenho uma boa mobilidade aqui
né, no core. Mas eu lembro que esse médico, ele bateu o olho, ele viu meu raio-x, que uma escoliose de 90 graus assusta, e ele falou, não, é cirurgia, já pode fazer ali, vou te encaminhar os exames, a cirurgia. Só que o direcionamento dele foi... Ele não perguntou da minha vida, não perguntou da minha rotina, e aí já encaminhou pra cirurgia e ainda disse, e isso foi até engraçado, na hora eu ri, porque eu falei, gente, é isso, né, perdi a consulta, mas... Porque ele falou, olha, como consequência, você deve perder uma boa parte da mobilidade do seu quadril, a sua perna que você... Porque eu ando com a perna direita um pouco mais erguida, né, então a perna direita deve abaixar, você vai talvez arrastar um pouco o pé no chão... Mas assim, você não tem muita demanda, você já anda de muleta, você não tem muita demanda de mobilidade, então acho que não vai interferir tanto no seu dia a dia, não. Saiu de lá arrasado. Nossa, gente. Falei, meu amor, mas você não sabe com quem você tá falando, é a pessoa que... Já lida com isso uma vida inteira, né? Então, qual que é o ponto? Eu depois procurei um outro profissional que passou 1 hora ali, pelo menos os primeiros 30 minutos de consulta foi ouvindo como era a minha vida. Que é o jeito certo de fazer, Que é né? o correto. Né? A anamnese correta. E aí, a conclusão que nós chegamos, ele percebendo que eu tinha muita autonomia, né? E tanto autonomia também cognitiva de poder tomar decisões sozinha, ele falou, olha, a gente tem 2 caminhos, né? A gente pode operar, e o caminho é esse, você realmente vai ter muita restrição de movimento, você vai ter uma recuperação que você precisa avaliar se é compatível com o que você quer para sua vida. Se você não operar, pode ser que daqui a... Quando você tiver 70 anos, 80 anos, talvez você sinta dores na coluna e talvez você sinta necessidade. Seria uma cirurgia mais complexa pela idade, mas quando você tiver 70 anos, a gente está falando daqui a 40 anos... Talvez já tenha até outras soluções, outros caminhos. E aí, do meu ponto de vista, inclusive, eu penso, sei nem se vou estar viva até lá. Você tem quantos anos? Eu tô com 34. 34. Então, eu prefiro viver bem, né, na minha plenitude. E a minha liberdade, a minha autonomia é muito valiosa para mim. Então, você considerar que eu faço adaptações no meu dia a dia, desde os 6 anos de idade até os 34, você jogar tudo isso, embolar, jogar no lixo para recomeçar como se nada... Não é simplesmente assim, né? Então é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto. Para muitas pessoas, a cirurgia vai fazer sentido. Porque tem dores, né? Principalmente se você não tem uma restrição de mobilidade como a minha. Então, uma pessoa sem deficiência, cirurgia não impacta tanto. Agora, eu já tenho uma restrição de mobilidade, você coloca mais? Isso precisa ser avaliado com mais cuidado, né? Que legal. Então, eu acredito que esse contato, talvez até por isso, aquilo que a gente estava brincando, né? De sempre buscar eu mesma também entender algumas coisas da minha condição de saúde para poder dialogar com o médico e aí a gente chegar... E tem que parabenizar o personal dela, né? Não, porque realmente... Olha, ele tá fazendo, menino, isso aqui, ó... Eu vi umas fotos tuas. Tá bombando. Puxando ferro mesmo. Também é preventivo, né? É manutenção, mas é preventivo. E a gente percebe que você tem uma força interior ali, tem uma energia espetacular, né? Já é muito nítido quando fica 1 minuto perto de você. É o que eu falo, não é aquela energia de levantar a bandeira em não, é espetacular, coisas, não é diferente. Eu acho que a gente você vai pra cima, e vai pra cima e conquista as coisas, conquista seu espaço. E nessa trajetória, que já... pessoalmente aí você foi conquistando muitas coisas. Como é que você virou isso para hoje? Praticamente você é uma marca hoje. Você olha para você como uma marca, como um negócio, e a partir daí, como é que você monetiza tudo isso? Tá nessa fase, não tá? Você trabalha com apoiadores, patrocinadores. Como é que você tá hoje? A marca, a grande marca aí, Jéssica. Isso você ainda foi não difícil. Se vê assim, ou ainda você tá deixando as coisas acontecerem? É muito difícil me ver como marca, mas as coisas realmente começaram a crescer e ganhar uma expressividade quando eu comecei a olhar como marca. Né? E comecei a olhar, olha, isso é pra Jéssica dentro de casa, isso é pra Jéssica marca. Então, o que eu vou dizer num podcast, o que eu digo em casa, né? Claro, em geral, isso é muito entrelaçado, mas eu acho que a escolha de como eu me porto, né? Do que eu faço. Eu acabo vivenciando um pouco nos 2 cenários, assim, mas eu fui construindo... Num primeiro momento foi natural, mas eu vi... Quando eu deixei só fluir, não era sustentável enquanto negócio. Tá. Né? Então, quando eu comecei a me ver como empresa, falei, realmente. Então, e quando você muda o olhar, olha... Para de olhar isso aqui como você e olha como empresa. Você começa a perceber muito mais onde estão as falhas. Como é que eu faria isso se fosse um negócio de outra pessoa? Né? Tira você desse centro e olha como uma empresa. Você fez mentorias para isso ou também, de novo, foi teu?
É tudo. É a vida. Você nunca chegou a fazer Não, uma e é tudo mentoria muito sobre auto- branding pessoal, sobre marca pessoal, mentoria sobre exatamente, alguma não. coisa assim? Mas Terapia, alguma coisa. terapia, com certeza. Haja terapia. Né? Porque às vezes terapia a gente lida com essas coisas também. Muito, e terapia me ajudou muito. Eu fiz algumas vertentes, a última que eu senti que elas se complementaram. E aí a última eu senti que a gente conseguiu trabalhar a aplicação prática. E quando a gente foi pra prática, que foi a TCC, né? A cognitivo comportamental. Então a gente conseguiu estabelecer um pouco mais esse parâmetro. Eu nunca cheguei a pagar mentorias, mas eu conheço muitos mentores. Porque por fazer palestras a gente começa a se encontrar em eventos. Tá nos ambientes, né? E isso é o que eu falo, porque quando eu comecei, eu realmente... Todo mundo fala, quem começou do zero nunca é do zero. Realmente nunca é do zero, mas eu falo, cara, eu não conhecia nenhum vereador do interior, sabe? Sabe quando você não tem nem um tio pra poder ser um contatinho pra te ajudar? Então, as pessoas que eu fui conhecendo ao longo da minha trajetória foi realmente muito trabalho. Então, eu fui pra universidade, na universidade conhecia muita gente. Essa semana mesmo, eu acabei de fechar, tô fechando um contrato de uma reunião que eu do nada marquei há 2, 3 anos atrás, falando, olha, eu tenho um trabalho assim, assado, acho que a gente pode construir uma parceria um dia. Fizemos um trabalho pontual aqui, outro aqui, e agora a gente vai fazer algo muito mais concreto. Só. Então, eu tô falando de 2, 3 anos que eu sabia nem o que eu queria. Eu não tinha nem o negócio formatado como tá hoje. Mas plantou a semente lá, né? Mas eu falei, cara, eu preciso conhecer gente porque eu não tenho ninguém e sozinha não vai. Sim. E aí, fiz uma reunião, todo mundo me conheceu, foi uma relação que foi se estabelecendo ao longo dos anos. Então, eu sempre falo, quando você não tem a grana, né? Você tem que conhecer gente. Na verdade, todo mundo tem, né? Mas acho que se você realmente não tem um investimento... E eu brinco que eu fiz no modo hard, que é muito do autodidata. E eu faço muito como autodidata, assim, O YouTube é meu melhor amigo. Ah, sim. Meu também. Quando querem... Fala, Jéssica, para... Porque eu sou muito elétrica, assim, então o pessoal já fala... Você hoje gera conteúdo diariamente, semanalmente, você tira dias pra isso? E é mais Instagram, YouTube, onde que... Olha, o TikTok até... TikTok é impressionante, né? É uma loucura aquele negócio. Eu ainda não consegui... A gente tá há um mês... Ainda tô engatinhando. Olha aí. Eu tô olhando pra ele, mas não comecei forte ainda. Então eu não posso te ajudar. Te corroborar ou não. Eu brinco que a gente comprou o terreno e tá plantando. Isso. Não tem nem ideia do que vai virar aquilo lá. Tá vendo? Mas e aí? Mas é interessante. Instagram, vi que você é muito forte, gera muito conteúdo. E o conteúdo tem bastante, mas você sabe que é muito difícil realmente você conciliar essa agenda de você administra, você é a marca, você é o produto. Você é né? Eu presa. Então, você ser tudo isso, realmente, às vezes você tem... Aí você faz o roteiro, você grava, você edita. E eu faço tudo mesmo. Que fui aprendendo de novo de uma maneira muito, muito sozinha, assim, mas... Fui construindo isso. Então, agora, o que eu tenho formatado, o que hoje eu conheço... O que hoje eu entendo como... São 3 empresas diferentes, que ainda estão no mesmo CNPJ, mas que vão virar 3 empresas diferentes. Quais são? Então, primeiro é a Passaporte Acessível, que é o aplicativo que vai sair agora, que é um mapeamento de acessibilidade, é onde está muito concentrada as questões de acessibilidade, tanto arquitetônica como atitudinal, né? Aí São Paulo? Cidade, a gente tem trabalhado em São Paulo, mas a gente já tem muita coisa, até fora do Brasil agora já. É mesmo? Legal. Quando sai o app? Olha, o app vai sair agora em novembro. Agora em novembro para todo mundo baixar. A gente já tá fazendo aquelas versões de teste. MVP, né? Isso. Tá. E aí agora vai validar para todo mundo baixar. Já tá validando para todo mundo baixar. Como é que chama? Passaporte Acessível. Que legal. Acessível. Então a ideia é uma barra de busca que você coloca ali, por exemplo, São Paulo. E aí você tem uma lista dos principais lugares de São Paulo, principalmente de cultura, turismo, lazer, que você consegue saber quais recursos de acessibilidade tem ali. Que legal. E aí vocês linkaram com algum software que dá isso aí, ou vocês foram pro orgânico? Como é que fizeram Como é que isso? vocês... Eu fiz todos esses mapeamentos. Fora do Brasil também? Mas aonde tu mapeou fora? A gente tem ali Curaçao, que é uma ilha linda do Caribe, que já era um projeto que eu já tinha feito antes. Então eu já tinha esses dados. Porque eu fazia guias de acessibilidade em parceria com a prefeitura. Sim, legal. E aí, só que esses guias eram em PDF ou era impresso. E aí, cadê o PDF? Nem eu sei cadê o PDF, porque o PDF se perde. E aí veio a ideia do aplicativo por isso, para concentrar, fazer um hub, né? Um lugar que tá tudo ali. E então a gente tem muita informação de acessibilidade espalhada. Qual que era a dor? Que aí é o papel do empreendedor, né? Que é você preencher a dor. Onde é que eu vi que tava a dor? Lá das pessoas atrás que me procuravam. Muita gente me procurando para saber como era a acessibilidade no Cristo, para saber como era a acessibilidade na Paulista. E eu falei, cara, essas informações estão muito espalhadas.
Pode ser de Paris, aí você tem que entrar no site oficial de Paris e ver, e aí vai estar em francês, vai estar em inglês. Então você não tem um lugar onde você realmente encontra essas informações. E blogs de viagem, ou mesmo revistas de viagem, não compartilham isso num nível de detalhe, até porque não conhecem o tema. Então, e aí você fica muito à mercê. Nessas pessoas deixam de ir. Porque imagina, você vai sair de casa pra depois descobrir lá que vai dar ruim. Não, aí você não E você sai. tem um parceiro ali, um sócio nesse projeto do aplicativo? Eu e as vozes da minha cabeça. Tá. Vai ter um programador. Eu comecei com um programador, mas agora eu confesso que boa parte eu comecei a estudar. E eu comecei a fazer. aplicativo? Bicho é um gênio. Eu não sabia que dá pra inventar um aplicativo assim por conta. E agora tem algumas plataformas que são chamadas as low code. Tá. Ou no code, são as duas. Load pouco, né? E a node nada. Então tem a low code ou a no code, que pessoas que não entendem muito de programação da codificação conseguem. Nossa. Algumas coisas ainda precisa, aí é onde eu preciso de auxílio, mas. E a outra? Então você tem agora hoje. Isso, então, aí tem o passaporte acessível. Que é um do mundo digital aí, que tem tudo para explodir, né? Quantas pessoas você acha que tem de público-alvo num aplicativo desse, assim, no Brasil? Olha, no Brasil, a gente tá falando, primeiro, a gente tem 18 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Pensar que 18 milhões. Milhões. A gente tem 18 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Isso. Em diversos níveis. Em diversos níveis. 18 milhões. De diferentes tipos de deficiência. São Paulo inteiro aí. Grande São Paulo. A gente tem praticamente a Grande São Paulo só de pessoas com deficiência. Das variadas, né? Sim. E acredita-se que... Bom, esse é o último dado do IBGE, mas a gente acredita que... Claro que pode ser subestimado, enfim, mas esse é o dado oficial. A gente tem também uma população muito forte de pessoas idosas, né? Inclusive, a nossa pirâmide etária vai se inverter em 2030, né? A gente vai ter mais idosos do que jovens. Isso. Quando a gente pega também pela taxa até de fecundidade, que é a quantidade de gestantes que a gente tem já em finzinho de gravidez e a quantidade de crianças de 2 anos de idade, que é o bebê de colo, que também precisa de recurso de acessibilidade, porque você tem carrinho, você tá com a criança no colo. Então, se você somar, então, gente com deficiência, idosos, gestantes... Esses dois últimos públicos, nichos, eles já não têm a cultura de procurar tanto, ou também procuram? Os idosos procuram. Né? Procuram. Essas coisas, eu vejo pela minha... A gente não procura porque a gente não sabe. Mas, por exemplo, eu fui num cruzeiro com a minha avó. A gente teve que descobrir onde que tinha um lugar pra ela poder sentar. A gente tem que ir atrás das coisas. Procuram. Eu recebo muito procura de... Quem é que procura? Geralmente o filho do idoso que me pergunta. Eu vou levar minha mãe pra passear, eu preciso saber. Tá. Então já me perguntaram desde Disney a Cristo a Ouro Preto, sabe? Assim, é muito variado. Tá. Então... É verdade, o idoso entra. O idoso entra. Então, se você entrar colocar todo esse pessoal, inclusive excluindo aqueles que podem ser repetitivos, né? O idoso, que também é deficiente, né? A gente chega a 55% da população. Meu Deus. É muito monstruoso o mercado, então. É monstruoso. Próxima vez você volta aqui pra falar como é que foi. Vai ser um sucesso aí. Vou falar, olha, milhões. Mês que vem já? É verdade, esse aplicativo. O idoso também se beneficia. Muito. As crianças, né? Família com criança de colo se beneficia. Exato. Todo mundo se beneficia. Exato. É o que você falou. A criança de colo, os pais talvez ainda não tenham a percepção de procurar a informação. Porque eles estão acostumados no... Eles Mas se enquadra nisso também, né? Mas eles se enquadram. Então... quer ver o perrengue, é a gente andando com o carrinho na rua, né? Com o carrinho de bebê na rua. Aí, na hora que eles estão ali na rua, eles percebem. Depois esquece, porque tem que alimentar a criança, que tem que dar banho, tem que fazer um monte de coisa. Mas a gente... É um mercado Se você se comunica com essas pessoas... Eles vão saber que eles estão precisando também, né? Então, tem muito esse público. Você corria, quando você fazia corrida, você corria na rua ou era tipo já no parque? Rua. Eu corria na beira-mar, né? Aí é certinho. Você daí é direitinho. Eu gostava, às vezes, de correr saindo de casa e até minha mãe, por exemplo, que dava, sei lá, 12 quilômetros e correr. Mas é da rua, né? Não dá. Na rua não dá. Tem não calçada dá. que tem uma árvore no meio, que aí a calçada que você tem que cair pra rua. Aí não é pra qualquer um. Brasil não dá essas coisas. Brasil não dá. E as tuas outras duas empresas? E as outras duas? E aí tem o que é a Passaporte in Company, que são os treinamentos e capacitações, que aí entra em empresa, são as palestras que eu faço para ensinar realmente as empresas, aí um ponto de vista mais corporativo, de como também fazer inclusão. Desde porque temos lei de cotas para empregar as pessoas, né, em empresas grandes,
quanto porque com a ascensão todas essas mudanças que a gente tem visto e com a tecnologia, a gente consegue empregar mais gente com deficiência mesmo. E isso acaba sendo benéfico, né? Essas palestras, elas são... É mais uma consultoria que você dá para uma empresa de como ela se adequar e os cuidados que tem que ter sobre os tipos diferentes de acessibilidade? Ou é uma palestra aberta aos funcionários de uma empresa? A gente trabalha em etapas, então como é que eu faço? É um B2B ou B2C, sabe? É B2B. É B2B. E porque a empresa geralmente me contrata para fazer um primeiro momento de sensibilização. Então, às vezes, aquele assunto tá cru ali, as pessoas não conhecem tanto. Isso acontece muito também. Na área da saúde, a gente vê muito as CIPATs, né? Que são oportunidades que você tem de fazer palestras sobre saúde dentro das empresas. Então, geralmente, essa é a porta de entrada. É uma semana sobre aquele tema, a semana da inclusão, a semana CIPAT, né? E aí, é o lugar onde você entra naquele espaço. Só que 1 hora nunca vai ser suficiente para você capacitar as pessoas naquele assunto. E aí, a partir disso, você já estabeleceu uma relação com a empresa, eu começo a conduzir, então, a gente entender, a partir do momento que eu tô lá dentro, eu começo a entender as necessidades também, aí isso vira um treinamento mais aprofundado, isso vira uma consultoria, aí isso vira algo maior. Então, a primeira etapa é uma palestra. Entendi. Sim. E aí a gente vai o terceiro? Tô curioso aí. E aí o terceiro são as maluquices que eu não consigo largar, que aí é o audiovisual. Tá. Que aí eu não consigo ainda... É uma produtora audiovisual, que é a mesma responsável por ter gravado os lençóis, né? Que aí depois produzimos isso mais bonitinho. O Pão de Açúcar, que está disponível na Globoplay também, mas foi uma produção totalmente minha, que foi uma parceria com a Globoplay que nós... né? E aí eu cedi o material para que mais pessoas pudessem assistir. Foi pro Esporte Espetacular, então tá até aberto lá. Quem quiser jogar na Globoplay dá para assistir também. Legal. E não precisa ser assinante, foi, né, em rede aberta, então qualquer um pode assistir. E aí tem os próximas aventuras também, porque isso tudo faz parte de um projeto chamado 7 Elementos. Que sou eu desafiando 7 elementos da natureza. Então foi areia, rocha, e aí agora deve ter água. Jesus. Terra, fogo, ar. É maluquice. E esse livro aqui, é que nunca dá pra mostrar certinho, dá? O livro... Quer tentar fechar na câmera na minha frente aqui, ó? Essa não, daqui, é só mostra já está daqui, nela. Ó. Ou naquela dali. Qual que é pra mostrar, Pedro? Naquela ali. Como é que chama? Estamos aqui. É da viagem que eu fiz pra uma zona de conflito na África. Eu fui pra Etiópia, Sudão do Sul e Uganda. Fui detida, peguei malária. Fui expulsa de lugar que Mas não podia entrar. Mas foi com qual objetivo? Pra contar as histórias das pessoas. Sabe que eu tava no finzinho da faculdade, eu precisava de um bom tema pro TCC. Nossa, que legal. Óbvio que TCC diferente. Sabe, hein? De uma boa história. Sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando. Tem coisas que já dá tanto trabalho, que aí eu prefiro fazer alguma coisa, que já que vai dar trabalho de verdade fica legal, do que dar um trabalho que não vira nada. Já junta tudo e já faz uma coisa legal, né? E aí eu pensei em algo que pudesse impulsionar minha carreira. Eu tava naquele momento fazendo intercâmbio na Espanha, então eu morei um tempo na Espanha com intercâmbio pelas universidades. Então eu tava perto da África, ali era bem mais acessível. Então eu falei, caramba, vamos contar as histórias que não tem, né? Histórias de gente que a gente desconhece, que só via relatório, número, numa época que não tinha nem WhatsApp o livro, né? Fez 10 anos já do livro. 10 anos? E aí essa é a segunda edição. O livro chama Estamos Aqui porque o primeiro refugiado que eu cheguei lá na Etiópia, porque eu conheci lá na Etiópia, ele virou pra mim e disse, quando você voltar pro seu mundo, por favor, conta pra eles que nós estamos aqui. Nossa. E aí o livro ele começa dedicado a todos eles que estão lá. E é como eu costumo dizer, a gente não resolve problema que a gente não sabe que existe. Então... Foi pra ver com sua própria olhos, eu tava comentando com ela antes do podcast que eu fui pra África, tem agora, sei lá, 2 meses, e eu fui só pra África do Sul, né? Que é outra realidade. Parecia primeiro mundo. É um país bem mais desenvolvido. O país, a África do Sul, é totalmente ali desenvolvido. O Sudão do Sul, você quando eu fui... Isso aqui é o norte da África ou leste? Leste mais ao norte, né? Um pouquinho ali perto, abaixo do Egito. Não tem praia lá, tem litoral, né? Leste. O leste, nesses países exatamente não, mas o leste tem. O Sudão não, porque ele tem a Eritreia ali do lado, tem alguns lugares meio... Tá perto do Egito. Somália ali perto. Lugar bem tranquilo.
É bem perto do Egito, sim, bem de boa. Bem de boa. Bem suave. De boa. Eu fui no intervalo ali, que foi meu anjo da guarda, que colocou uma trégua no conflito. Não. Porque eu fui e ainda tava rolando guerra civil. Tá. E aí, o Sudão do Sul era o país mais novo do mundo. E o mais pobre também. E pra entrar, foi tranquilo? Pra entrar no Sudão do Sul, foi. No Sudão do Sul foi tranquilo. No Sudão foi onde eu fui expulsa e fiquei detida. Falaram, você não pode entrar aqui. Eu não tinha véu, aí eu tinha uma canga colorida que eu comprei no Rio de Janeiro, com um Cristo Redentor pintado, fingi que era um véu. É diferente, é outra realidade. Muita loucura. E quais são as perspectivas aí? Você, dentro dessas 3 grandes áreas que você está abordando hoje, o que você pensa aí? Você vai ter alguma que você acha que vai explodir? Você vai continuar equilibrando esses 3 pratos aí? Tem algum outro prato que você vai abrir? No fim do dia, eu sinto que as 3 se conversam muito, e é por isso que eu nunca consegui abrir mão de nenhuma, apesar de todas as lições. Qualquer mentor, acho que diria foca, né? Mas não dá pra focar. Então, porque as pessoas me conhecem muito pelo audiovisual, é onde acaba tendo até quase a estratégia de marketing também, né? Por onde muitas pessoas me conhecem de uma forma muito orgânica. Ainda que não sigam no Instagram, mas já ouvi falar, então tem um apelo aí. E é algo que eu gosto muito, nem que fosse hobby, sabe? É que eu tenho mania de transformar tudo em negócio. Sim. Mas porque eu falo, cara, né, se eu faria de graça, por que não ganhar dinheiro com isso, né? Sim. E as palestras acabam sendo intrínsecas também, porque por mais que eu digo, se eu vou lá e faço o mapeamento, que é do passaporte acessível, né? Eu vou lá e faço o mapeamento. Mas não adianta você ter uma estrutura completa se você não é capaz de atender essas pessoas. Então, você acaba precisando das capacitações. Sim. Então, são coisas que se conversam. Então, são estratégias diferentes. Para cada empresa, né? Para cada vertente, eu preciso de uma estratégia específica. Eu me comunico de um jeito específico. Por isso que acaba se tornando empresas diferentes, porque o Instagram tem que ser diferente, porque é isso, no fim, o público para cada um ali, ele é um pouco diferente, né? Quando você pensa em termos de estratégia de comunicação, de marketing, de negócio, inclusive, de onde vem a renda, de fluxo de caixa, tudo isso, né? Mas elas conversam muito entre si. Tá. Então, se eu não fizesse, provavelmente eu sentiria a necessidade de chamar alguém, de indicar alguém que fizesse, né? Quantas empresas aí você já trabalhou dentro desses últimos anos? Ou como é que as empresas quais as que você tem trabalhado né? hoje? Nossa, algumas centenas. Sério? Tem. Nossa. A maioria são de grande porte, porque são as que têm estrutura para pensar um pouco mais nisso, né? Então, quando a gente fala do treinamento, da capacitação, a gente está falando de, no mínimo, empresas que, se for pequena, ela vai ter mais de 100 funcionários. Porque aí ela já entra na lei de cota também, e aí ela tem que contratar pelo menos uma pessoa com deficiência, o que acaba colaborando com isso. Mas, naturalmente, as empresas que têm alguma política de diversidade nesse sentido, de contratar pessoas diversas, né? Não precisa ser exatamente a bandeira, como você falou, mas só de ela ter internamente um entendimento que faz sentido você ter perfis diferentes ali dentro, você precisa fazer com que isso funcione. E aí você vai começando a perceber onde estão esses gaps, né? Eu falo que a galera com deficiência, quando são bons profissionais, porque é isso, né? A deficiência ela é transversal. Então, da mesma forma que tem gente legal e bom, trabalhadora com deficiência, tem gente que não é bom, que é ruim de serviço, que é preguiçosa, porque somos seres humanos, né? As pessoas às vezes ficam colocando gente com deficiência como anjos na Terra, mas não, tem gente boa e tem gente ruim igual. Então, quando você pega um bom profissional com deficiência, ele tende a ser mais criativo, ele tende a ser mais resolutivo, por quê? Quando você tem uma deficiência, geralmente você é a única pessoa da sua família com essa característica. Diferente de quando quando é um traço racial, quando é algo do teu cabelo, né, de etnia, você tem alguma referência ali, às vezes, dos pais, né, algum familiar para se portar, para saber como faz, no seu caso. Na deficiência, não, geralmente você é o único. Então, você ou nasceu, né, ou teve uma lesão, mas geralmente ninguém da família tem. E aí você começa a se adaptar sozinho, você começa a criar soluções sozinho. Então, para você sair da cama, você tem que pensar numa estratégia. Porque às vezes a família não dá conta de pensar, né? E aí você sabe onde tem... Eu sei onde tá a força na minha perna, eu sinto o meu dedão, então beleza. Aí é aqui que eu vou apoiar. O que funciona para mim? Só você pode saber. Não tem como outra pessoa. Outra pessoa pode te direcionar um pouquinho. Mas
quem vai executar ali é que vai realmente, é que tá sentindo, né? Olha, é mais difícil, o que é mais fácil. Então, hoje eu faço muita coisa de forma automática, mas, por exemplo, eu saio da cama, onde é que eu deixo a minha muleta? Eu deixo minha muleta aqui que é melhor, ou ali que é melhor. Já sabe todo o teu Eu mapeamento, levanto né? apoiando no braço ou eu levanto apoiando direto na muleta, né? Então, eu vou pro banheiro. Cara, qual é a estratégia pra sentar no vaso? Você começa a pensar em tudo que você faz. Chega uma hora que fica automático, mas tudo é pensado. Sim. E repensado. Então, quando você pega esse perfil pra um profissional, cara, é o cara que vai... Ele acha só... Ele muito não, sentido, faz ele não todo se sentido. contenta. Você fala, não tem como. Não, peraí, não tem como o quê? Né? Como assim não tem como? Vamos dar um jeito. Gente, é o rei da gambiarra, né? Entendi. E como é que foi a tua chegada com a Mercury, a sua eu ia proximidade com perguntar. a Mercury? E que tu fala muito de muleta também, né? Nossa, e elas são minha vida mesmo, É. né? Então, eu falo, a muleta é a primeira e a última coisa que eu vejo no meu dia. Eu acordo, muleta. Vai dormir, né? Deixa a muleta aqui. Dá um desespero quando a muleta fica longe. Que é a extensão do meu corpo mesmo. Sim. E a Mercury fui eu que fui atrás deles. Eu que pedi eles em casamento. Eu tinha idealizado 7 elementos. Então eu tinha criado essa ideia de, cara, vamos mostrar que de muleta dá pra chegar em qualquer lugar? Ah. E aí surgiu os 7 elementos. E aí eu tava tentando lembrar qual era a marca de uma das muletas que eu gostava. Como eu já morei no exterior e já tinha viajado bastante também, foram 38 países, né? Então eu rodei um pouquinho. Que delícia. E fora o Brasil, que faltam 3 estados aí pra conhecer. Então já quebrei muita muleta, já conheci tudo que é marca. E já quebrei muleta na frente do Palácio da Rainha da Inglaterra, sabe? É chique, até nesse mas nível. é perrengue chique, né? Não é? É outra coisa, né? E aí, eu comecei a pensar e lembrei que tinha uma marca de muleta que eu gostava muito, mas eu nunca sabia qual era. Eu lembrava que ela tinha uma carinha. Aham. Que ia falar, aquela que tem um homenzinho, né? Porque ela tem uma marquinha... Ela tem um desenho Sim. que é Sim. o Deus Mercúrio. Depois eu descobri que é o Deus Mercúrio. Que é a mesma da borracha. Aham. Aquela borracha de apagar mesmo das escolas, né? É a mesma fabricante. E aí, olha, a bichinha tá toda... eu uso no hard, né? Uhum. E eu falo, cara, quer testar muleta? Manda pra mim. Porque vai, né? Que legal. Aí começou a parceria E aí eu hoje fui você é atrás embaixadora aí da marca. de falar justamente, olha, vamos mostrar que dá. E aí a gente fez um outro... Eles patrocinaram primeiro só os lençóis à parte, depois a gente entrou como embaixadora. Que legal. E aí eu saio dando pitaco, falo, ó, isso aqui, pelo amor de Deus. Aí eu peço o produto. E aí as pessoas me mandam mensagem com ideia, perguntando, pedindo. Eu falo, olha, aí eu mando relatório. Sim. Eu mando print, eu falo, ó, direcionada a tal pessoa, porque aí eu já sei quem é quem lá dentro. Falo, ó, manda pra isso aqui. Que legal. Baita É, empresa. Então acaba sendo uma troca muito bacana também. Eu acho que mais do que a publicidade, mais do que o marketing, você ter uma pessoa que vive, né, e que realmente usa as muletas e que realmente gosta do produto. E eles prezam muito isso também, né? Muito. Eles são muito legais nisso Eles também. prezam muito isso. Isso é uma identidade deles. É uma identidade deles, Dessa coisa de ter conexão com a verdade. Tanto que tem produto que não faz sentido pra mim, eu nem... Às vezes, quando eu falo, é porque eu sei que não faz sentido pra mim, mas tem público, eu sei que tem gente vendo. Então faz sentido pro público. Mas se é um produto que não tem uma relação direta... A gente tem abertura pra falar, né? Não, nós, os dois já chegam e falam, isso aqui acho que não faz sentido, que você vai falar... Não é propaganda pela propaganda, A né? gente é assim com eles também. E é muito maravilhoso, legal, é muito maravilhoso. bom, é. E eu realmente, eu uso mesmo, e eu senti realmente impacto nas mudanças que eles fizeram. Então, teve uma muleta deles que era super antiga, que depois que lançou essa nova, que coincidentemente foi o mesmo período que eu procurei eles. E eu falei, nossa, porque e eu lembro que tinha uma muleta que era muito ruim, que me machucou muito. Uhum. E aí tinha as da Merco, e aí eu tentava entender qual que era a diferença. E aí eles me explicaram, né? Aí conheci os terapeutas que idealizam. Então, por exemplo, eu já não tenho mais calo na mão. Antes eu tinha muito calo na mão. Eu tinha minha mão aqui, ó. Eu tenho calo aqui de maromba, porque agora eu malho. É isso que eu ia falar. Isso aqui é de Eu barro. também. Isso aqui não só tem tem jeito. calo. Isso aqui, agora não tem aqui, ó. Eu tinha muito verdade. aqui. E eu não esqueço de um dia que o menininho me cumprimentou assim num restaurante, tinham conhecido ali, ele pegou minha mão e ele, nossa, tem pele, uma coisa assim, né? Como quem diz assim, né? Nossa, que mão esquisita, né?
E eu lembro que eu tinha vergonha de fazer carinho nas pessoas. Então, na namorada da época, eu lembro que eu não queria passar a mão no rosto porque eu tinha medo de arranhar. Sim. Né? Então, sobrinho, criança pequena, ia pegar, eu tinha medo de arranhar, eu tinha vergonha da mão, porque aí ela ficava descascando, eu tinha vergonha da minha mão. E isso mudou na muleta. E isso mudou aqui Puxa, na estratégia da muleta. E aí é o que eu falo, cara, você não é só fazer a muleta. Né? Não é só... Primeiro que muleta não é tudo igual. E não é só você andar... beleza, ficou de pé, tá andando. Legal, mas e a dignidade da pessoa e a qualidade de vida dela, né? Que é aquele princípio. Faz a cirurgia. Se tem uma escoliose, faz a cirurgia, pronto. Cara, não, mas e a vida dessa baita pessoa? relato, baita relato. Legal. Então, aqui mudou muito essa forma pra poder não fazer calo. Então, eu atravessei os lençóis já com esse modelo. E eu fiquei impressionada que eu achei que ia machucar a mão. Não machucou. A bolsinha que eu acho uma graça, a bolsinha que aqui, menino, tem celular, tem maquiagem aqui dentro, ó, tem caneta, tem batom. Eu coloco comida, às vezes, é bom, né? Um lanchinho, rouba uma comidinha. Tua bolsinha Eu acho que a principal diferença tá aqui e na ponteira. E a ponteira acabou sendo um tratamento pro meu ombro. É ajustável. Porque por conta dessa mobilidade aqui, ela tem esse amortecimento. Então, imagina, é a mesma coisa Ela você... se adapta, né? Então, é a mesma coisa você andar com um tamanco de madeira, que uma hora vai doer seu quadril até, né? E no meu caso, a primeira coisa que eu faço é o ombro. Então, o impacto vem direto pra cá. Se eu não amorteço, vem tudo pra cá. Então, a ponteira pra mim é um dos principais... Isso aí. Muito legal. Inclusive, se quiser conhecer mais aí da Mercury, que ela disse... que ela citou aí tantas vantagens, tá aqui o QR Code novamente. Agradecer a Mercury aí por ter indicado, né? Jéssica aí também por ser um parceiro nosso, né? E valeu demais aí. E pra gente finalizar, como é que é você no dia a dia? Você acorda muito cedo? Você tem problema pra dormir? Você vai treinar de manhã? Você treina à noite? Trabalha o dia todo? Trabalha de casa? Como é que é um pouquinho aí, resumo? Trabalho o dia inteiro é trabalho. Eu começo pelo menos 6 da manhã ali, eu começo já o dia. Ideal. Bem? Você dorme bem? Eu durmo bem quando eu gasto o meu corpo. Então, se e como o meu mental acho que deu pra notar um pouco acelerado, tem muita informação, eu preciso muito gastar meu corpo. Então, eu durmo bem. Se eu não malhar, eu não durmo bem. Então, pelo jeito, você treina à noite. Então, eu treino à noite. Entendi. Isso, eu encerro o dia com o treino, ali 8h30 da noite. Então, eu começo ali 5h30, 6 da manhã. Fixo, eu treino 2 vezes na semana, mas às vezes eu sinto a necessidade de acrescentar mais, nem que seja sozinha. Vou lá, faço uma barra. Pelo menos pra gastar um pouco de energia. Eu preciso gastar corpo pra dormir bem. Eu sou muito... A minha cabeça, às vezes... Sabe que quando eu deito, às vezes quando eu tô muito acelerado, eu começo a mexer meu pé parecendo que eu tô andando na cama, assim. É bizarro. E eu não paro mesmo. E aí eu trabalho muito de casa pra idealizar tudo. Seja programando aplicativo, seja produzindo as viagens. E aí, mas tem também aí, quando surgem as viagens, né? Às vezes as pessoas acham que eu fico só viajando o tempo todo, mas o que mais aparece são as viagens. Sim. Mas para uma viagem acontecer, às vezes, principalmente se for uma produção, né? Uma produção mais elaborada, é pelo menos 2 meses de trabalho interno até essa viagem acontecer. Então tem muita horas bunda, né? Que a gente fala, as horas bunda. Horas bunda é ótimo. Na cadeira ali, dedicado a isso. E na academia, algo que a gente tem feito muito, não é só malhar braço, né? Sim, nem pode. E eu descobri até que, por exemplo, um dos melhores exercícios pro meu braço é fortalecer minha panturrilha. Porque aí eu... Você distribui carga, né? Eu distribuo carga melhor, né? Ou fortalecer mais o meu abdômen. Então, a gente começou, e é o que você estava falando do personal, né? Nossa, realmente, a gente ter esse olhar. Que ainda que você seja especialista em ombro, mas você compreender todo o sistema de funcionamento da pessoa e compreender que se você fortalecer dorsal, abdômen, panturrilha, você ajuda o ombro... Isso, nossa, demorei anos pra encontrar alguém que pensasse assim. Isso é um bom profissional do movimento, né? Tem que ter essa mentalidade. Que tem que ter compreender o movimento. Então, eu tenho cuidado, é assim que eu tenho cuidado da minha saúde. Bom, essa é uma rotina, é a rotina maluca mesmo, é a rotina de... Mas parabéns. Muito obrigada. Parabéns por tudo, muito obrigado.
Esse é o mínimo. pra O você bom que hoje é depois. quinta-feira, a gente sempre entrega na quinta, o pessoal poder, né, na quinta, na sexta, aí Bom, já. Ah, é? já, É já coisa boa, então, que aproveitar. nem pode abrir já, sem segredos. Vinhozinho pra... Eu adoro vinho. Ai, que bom. Vinho, geralmente todo mundo gosta, Ó, né? vocês falaram da rotina e conheço esse, inclusive, adoro. Então, obrigado demais pela presença, por essa Adorei. energia, por ter Deixa tuas redes contagiado. sociais, né? Olha, como é que eu Redes esqueci? sociais. Como é que te Redes acha? sociais. Olha, é a Jéssica Paula. Eu falo que não é qualquer Jéssica, é a Jéssica Paula, que todo mundo lembra. Passaporte acessível também.com.br. Mas no A Jéssica Paula vocês encontram, pode me mandar mensagem. Tô disponível ali, ligada. Pelo menos 12 horas por dia eu tô ligada. 24 24 não dá, tem que mas dormir. 12 pelo menos eu tô. É, que legal. Obrigado Muito demais. obrigada mais uma vez, Jéssica. Sigam as nossas redes sociais, Saúde de Milhões Podcast no Instagram, no Spotify. Estamos veiculados ao canal do Thiago também dentro do YouTube. Meu Instagram, @PriscilaCibius. Thiago Fukuda, Dr. Thiago Fukuda no Instagram também. E até o próximo episódio. Valeu!